Todos os casais que querem ter um filho, eles estão pensando em família, eles estão pensando em filhos abençoados, em ver esses filhos crescerem. Eles estão pensando em curtir a infância dessas crianças, brincar, correr, viajar, sair de férias, pular, viver. Quando você quer um filho, você pensa nessas coisas. Assim foi Deus. Agora o filho está dizendo: não, eu não quero papai. Eu quero viver por mim mesmo. Então isso dói no coração de Deus, porque esse não foi o plano do Senhor. Veja que o Elimeleque decidiu ir embora. E nem falou com Deus: eu saio da terra, eu espero. Essa diversidade vai demorar muito tempo, Senhor, vai passar rápido. Como é que eu vou ficar, minha família, minha provisão? Talvez a fome fez ele pensar em morte. Eu vou passar fome aqui, vai faltar os recursos. A terra não está dando, a semente não está frutificando. E a minha família? Como é que eu vou sustentar? Mas o Senhor é o seu pastor. Deus é provedor. Deus está contigo, meu irmão. Não só hoje, mas hoje, amanhã e para sempre. Cuidado. Pode aplaudir esse Deus, porque Ele fala ao nosso coração. O diabo, antes de trazer as coisas ruins e nos conduzir às coisas ruins, ele tira do nosso coração essa dependência de Deus. Se você ler depois o contexto da história, aconteceram coisas ruins, sim ou não? Sim. O Elimeleque morreu. Morreram também seus 2 filhos aonde? Em Moabe. Veja que coisas ruins é uma consequência de um coração que não quer mais ser dirigido por Deus, que quer viver somente segundo os seus olhos, segundo a sua consciência e a sua razão. Não pode ser assim. Você é um ser inteligente, mas em relação às coisas espirituais, você não tem como vencer pela inteligência. Você não pode lutar com a sua inteligência racional contra um espírito mau, contra as forças do inferno. O diabo, originalmente, ele é um anjo que caiu do céu. Os anjos foram feitos superior aos homens. Os anjos têm uma capacidade mental muito mais avançada do que a nossa. Eles têm força maior que a nossa. Eles sabem produzir armadilhas e ciladas, astutas ciladas, capazes de prender, amarrar, destruir toda uma família, toda uma cidade. Eles estão no mundo. Veja o mundo como está. Os homens inteligentes que são, tentam melhorar o mundo, tentam melhorar o planeta, mas à medida que os anos vão passando, os séculos vão passando, a coisa não está pior, pessoal? Sim ou não? Porque os homens estão lutando com forças malignas. É impossível vencer essas forças do mal apenas com a nossa limitada capacidade de inteligência humana. Por isso nós precisamos de algo maior, que é Deus. É a direção do Senhor Jesus. Nunca deixe isso sair do seu coração, meu irmão. Cuidado com os enganos. Eles não tinham rei nessa época aí dos juízes, porque Deus queria ser o quê? Queria ser o rei deles. Deus queria ser o governante deles. Deus queria governá-los. Mas eles sofreram tanto que teve um fato que aconteceu, que eles disseram: ok, então nós queremos um rei para nos governar. Só que a intenção deles a pedir um rei não foi a intenção boa. Vamos abrir aqui rapidamente, passa algumas páginas, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, passa algumas páginas adiante. 1 Samuel capítulo 8, o versículo 18. Quando o profeta Samuel estava explicando a eles que eles tinham que confiar em Deus como rei, como seu guia, seu governante, sua direção. Mas eles insistiram com o profeta Samuel que eles queriam um rei terreno e não queriam se submeter ao governo de Deus somente e da sua palavra. Então tá bom, nós queremos um rei, mas vamos ver qual é a motivação deles. Diz aqui: então disse Samuel, naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Vocês não me querem como rei,
vocês querem levantar um rei humano. Só que o profeta estava advertindo, ele vai oprimir vocês, porque como todo ser humano é falho, não é? Então um governante pode ser muito mau. E na história você vê que já se levantaram muitos governantes ruins. E no Israel não foi diferente. E o profeta está dizendo, tudo bem, mas quando esse rei começar a oprimir vocês, não reclamem. É mais ou menos como nós hoje temos o poder de escolher. Se escolhermos mal, não podemos reclamar, né, pessoal? Então nós temos que escolher sempre bem. Trazendo ao contexto aqui da palavra, eles estavam insistindo em um rei agora. Mas olha qual era a motivação deles. O profeta continua dizendo, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus respeita a decisão, tá? Se você não, eu quero isso, e se isso começar a te oprimir lá na frente, você não pode reclamar. Oh Deus, não, se for você que pediu isso, Deus não vai te ouvir. Continuando. Porém o povo, olha o povo, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Esse não queremos Deus. Eles não falaram assim literalmente Deus, mas eles não quiseram essa direção espiritual, que era, nos tempos dos juízes, era exercida pelos juízes e pelos homens. Por exemplo, nós vemos aqui um homem como o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era um juiz. Ele tinha, às vezes, de ministério sacerdotal, profético e juiz. Estavam os três, ele exercia. Então ele era uma espécie de líder, foi um grande líder. Não, nós não queremos mais isso não, nós queremos um homem aqui, um rei humano. Mas qual era a motivação deles? Por que eles queriam tanto? Veja o versículo seguinte. E nós também seremos como todas as outras o quê? Nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ponto. Olha só, o nosso rei nos julgará. O povo de Deus pedindo, o nosso rei nos julgará, troca nosso rei por Deus. O nosso Deus nos julgará. Entre um homem e Deus, não é melhor Deus, sim ou não? O nosso rei nos julgará, sairá diante de nós. Olha o povo dizendo, nós queremos um rei que vai sair diante de nós. Mas não é melhor Deus sair diante de nós? E fará as nossas guerras. Queremos um rei para lutar as nossas guerras. Mas não é melhor Deus lutar as nossas guerras? O que é que estava motivando esse povo? Está no início do versículo. E nós também seremos como todas as outras nações. Eles estavam olhando para o mundo, para as outras nações. E eles gostaram do que viram no mundo e disseram, nós queremos ser igual ao mundo. É isso que o diabo traz. Você não sabe, mas o mundo é um sistema diabólico todo construído e preparado para fazer isso aqui, ó, atrair você. Ele é bonito, ele parece perfeito. Quando você olha, você diz, puxa, a vida é isso que é o certo. É desse jeito que é bom. Olhe lá nas outras nações, olhe lá, olha só lá nas outras nações. Ih, nós estamos atrasados aqui. Como atrasado, tendo Deus dirigindo, isso é ser atrasado? Então veja, o mundo tenta passar uma mensagem que quem é dirigido por Deus, dirigido pela palavra de Deus, está atrasado. Ah, vocês são fanáticos, vocês estão meio atrasados, vocês são meio assim, fora de si, são meio loucos. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Né? Cuidado, o povo pediu um rei porque viu lá fora, no mundo, nas outras nações. A motivação deles para ter um rei é para ser igual ao mundo. Então isso é muito perigoso. O diabo, antes de trazer as coisas ruins, ele tira do coração do povo a dependência de Deus. E Deus, meus irmãos, Ele percebe isso.
muito rapidamente, o desprezo, quando você não quer mais que ele dirija a sua vida, né? Eu queria mostrar para vocês 2 exemplos. O primeiro está aqui em Gênesis 13, versículo 7. Foi quando houve aquela separação dos 2 justos. E vamos olhar pelo exemplo de Abraão. Quando o seu sobrinho Ló quis ir embora, houve uma contenda. Isso é muito importante nós entendermos também. Gênesis capítulo 13, versículo 7. E houve contenda, houve um desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferrezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Andarão, é aquele princípio da Bíblia, andarão 2 juntos, pessoal, se entre eles houver acordo? Não houver acordo? Não andarão. Então veja, se você está em desacordo, Deus percebe isso. Quando o seu coração realmente rejeita e não quer que Deus dirija os seus passos, dirija a sua casa, dirija a sua vida, dê os conselhos, que Deus seja o governante de todas as coisas. Quando nós aceitamos essa concepção mundana, você não precisa de igreja, você não precisa de Deus, você não precisa de Bíblia, você não precisa de um pastor para te ensinar, te orientar, você mesmo busca, você mesmo encontra. Então isso é como se fosse uma ruptura, é como se você estivesse totalmente contrário ao que a Escritura Sagrada revela. Quando você vai contra a verdade, você está indo contra Deus. Isso é um pensamento do mundo. E se você vê que Ló, ele estava olhando para o mundo, estava olhando para as campinas de Sodoma. Veja o versículo seguinte, a gente já termina aí. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, disse Abraão, irei para a direita. Se escolheres a direita, escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo seguinte. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. É o mesmo princípio de Moabe. O mundo sempre parece melhor, mais bonito, mais bem regado, mais frutífero, né? Aí eu vou me dar bem lá eu vou me dar bem. Então sempre o mundo, nunca esqueça, na Bíblia toda é um sistema preparado de forma maligna para te enganar, para tirar Deus da sua vida. E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Era como, não era o jardim do Senhor. O jardim do Senhor é o paraíso, o Éden. Então Sodoma, veja só como o diabo ele imita. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar até no anjo de quê, pessoal? De luz, para enganar. Parecia o jardim do Senhor, não tinha nada a ver com Deus. Sodoma e Gomorra, não tem nada a ver, mas parecia. Então o diabo trabalha assim. Por isso que nós temos que filtrar tudo por Jesus, a palavra de Deus. É aqui que nós somos verdadeiramente protegidos, não tem outro lugar de proteção. Aí o que ele fez? E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrara a Zoar. Volte lá no versículo anterior, no versículo 7, versículo 8 agora, né, que nós não terminamos de ler. Então, ó, disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então nós somos irmãos, somos justos, mas estamos em desacordo. O Abraão disse assim: então você faz o seguinte, eu não vou te prender, eu não vou te segurar, eu vou deixar você livre. Olha só o que ele fala, versículo seguinte. Essa é a natureza de Deus também. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Então veja que Abraão dá preferência para ele. Você escolhe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda,
eu vou para a direita. Então é assim que Deus trabalha. Se a pessoa não quer ser governada por Deus, Deus te deixa livre. Você escolhe o que você quiser na sua vida. Deus, como muita gente se engana, eu já ouvi muita gente falar, eu não creio nesse Deus porque ele é muito ruim, ele fica escravizando, ele prende a gente, ameaça. O quê? Olá, meus amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Aqui quem vos fala, pastor Hugo de Oliveira. Quero anunciar para vocês o nosso canal no YouTube. A partir de agora você vai ficar sintonizado conosco, ligados conosco aqui na programação. Estaremos transmitindo os programas, os eventos, as reuniões, os grandes encontros de fé e sempre uma mensagem de alimentação espiritual para a sua vida. Eu tenho certeza que esse canal será um meio poderoso para Deus edificar a sua casa, a sua família e ajudar você. E eu conto com a sua ajuda. Vamos curtir, compartilhar, anuncia para os amigos, para os seus seguidores aí da internet. E eu tenho certeza que este é mais um canal, é mais uma porta onde Deus vai abençoar a sua vida. Forte abraço e até lá. Tchau. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, seu irmão, seu amigo, pastor Hugo de Oliveira. Esse é o Belém na Graça, aqui pelo canal 14 TV Grão Pará. Você acabou de participar do momento Mensagem de Fé com o pastor Hugo, esse amigo que vos fala. Uma palavra para edificar sua vida, seu coração. A palavra de Deus é o alimento para a alma. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. O homem ele é dividido em três naturezas, né? Então a natureza tríplice. O homem, o ser humano, ele é um espírito que possui uma mente, né? Que possui uma alma, um intelecto e que mora num corpo. Mas Jesus falou que o homem ele não vive só de pão terreno. O pão terreno supre a carne dele. Mas ele disse, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, você, ser humano, eu, todos nós precisamos da palavra viva de Deus. Então, continue sempre ligado conosco nessa programação, porque sempre Deus vai trazer um recado espiritual para a sua vida, para fortalecer você, principalmente nos momentos de dor, de dificuldade, de aflição. Jesus disse que no mundo tereis aflições, não é isso? Mas tem de bom ânimo, porque em Jesus você já venceu esse mundo, tá bom? É um prazer estar com vocês, nós vamos estar juntos aqui até o final do programa. E olha, eu quero fazer uma oração especial no finalzinho dessa programação em favor de todos aqueles que precisam de saúde. Olha, nós temos em Cristo Jesus direito às bênçãos da cruz. Tudo aquilo que diz respeito à vida e piedade. Tudo aquilo que Jesus na cruz conquistou para nós. Mas vamos entender, a maior de todas as bênçãos é a nossa salvação, que nós recebemos quando cremos em Jesus Cristo, quando o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida. Depois da salvação, a segunda maior bênção, sabe qual é? É a saúde. Não é prosperidade, não é família, não é casamento, não é vida financeira, profissional. Não, é saúde, porque o que adianta você ter $1 milhão no banco, mas você está doente e não pode desfrutar? Então você quer felicidade na família, mas você está doente e não pode desfrutar. Então, depois da salvação, você precisa de saúde. A prioridade depois da salvação é que você fique curado. E aí sim você vai poder desfrutar das ricas bênçãos de Deus aqui neste mundo também, porque é promessa do Senhor. Por isso eu quero orar por você daqui a pouco, no final desse programa. Prepare já o seu copo com água. Eu quero interceder por você ou por alguém da sua família que talvez está doente. Pastor Hugo, eu estou bem, mas eu tenho um ente querido, tenho um filho que sofre com enfermidade. Eu queria muito que ele recebesse essa oração. Eu quero interceder por ele. E eu vou orar com base na obra consumada de Jesus na cruz, a obra mais poderosa do universo. Porque foi nesta obra que nós fomos curados. Tá? Isaías 53, 4 e 5,
Eu gosto muito de mostrar a luz da palavra de Deus. O meu amigo aí da produção, ele vai colocar o texto bíblico e eu queria que você que está ligado conosco aqui no programa também lesse, porque quanto mais você entende na palavra de Deus quais são os nossos direitos legais em Cristo Jesus, mais abençoado você é. Veja o que diz aqui o profeta, no seu livro, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu amigo, minha amiga, veja bem que promessa de vida. Sobre este fundamento eu quero orar por você, apresentando sua casa, sua família, seu lar e a sua vida. Daqui a pouco, no final do programa, tá bom? Olha, gente, está chegando aí dia 1º de agosto, nosso grande dia da fé. Na verdade, será a noite do clamor, nós vamos clamar a Deus e vamos aqui clamar como Gideão. Gideão se tornou um grande herói da Bíblia, porque ele foi entendendo que não precisava ter medo dos desafios. Deus colocou diante dele um desafio para mudar a sua vida, mas ele tinha muito medo, ele estava muito receoso, será que vai dar certo? Será que Deus é com a gente? E Deus não abandonou o Gideão, Deus foi alimentando o Gideão, mostrando para ele que ele poderia se tornar um vencedor. O Gideão estava tão cético, mas tão negativo, que quase ele abandona a missão, mas Deus mostrou que ele poderia vencer. E é isso que Deus vai fazer com você. Eu quero trazer uma palavra, mas antes, vamos ver a chamada do dia 1º, a noite do clamor, espada do Senhor, espada de Gideão. Vamos lá. A noite do clamor, espada do Senhor e de Gideão. Diz o texto sagrado: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Nos dias de hoje, talvez você esteja cercado pelos inimigos representados pelos problemas, a dor do divórcio, da separação, da divisão da família, uma enfermidade desenganada pela medicina, a falência nos negócios, o desemprego, enfim. Gideão foi um vencedor porque colocou o Senhor na frente da batalha. Venha erguer sua espada na fé de Gideão e veja o Deus dos exércitos te dar a vitória. 1º de agosto, às 19 horas, a noite do clamor, espada do Senhor e de Gideão, com o líder estadual da Igreja da Graça do Pará, pastor Hugo de Oliveira. Travessa 14 de março, 1589, bairro Nazaré. Sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha, vai ser uma noite maravilhosa e você está convidado, traga a família. Você que olha para Jesus e vê esperança, vê luz, vem buscar, porque eu tenho certeza que a porta do Senhor vai se abrir. Esse negócio de agosto, dia 1º será o 1º dia do mês de agosto. Então o mês de agosto é o mês do desgosto, nada disso, não está escrito na Bíblia. Porque nós temos que crer na revelação da palavra de Deus. A Bíblia escreveu o seguinte, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A sua jornada, caminhada será diferente. Por quê? Porque você está em Jesus. Agora, se você tira Jesus do seu caminho, tudo dá errado. Aí não será só agosto, será setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, todo mês vai ser mês difícil. Mas se nós estamos colocando nossa fé em Deus, podemos crer. O Gideão, conforme nós lemos,
Esses dias nós estamos trabalhando a lição aqui da história de Gideão. Deus falou para ele assim, vamos ler Juízes capítulo 6, o versículo é o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Sabe como Deus ajudou Gideão? Confirmando para ele, Gideão, eu sou contigo, eu vou ser com você, você não estará sozinho nessa batalha. O Gideão recebeu aquela palavra, é isso que nós precisamos. Você precisa começar a mudar as coisas que você, o conteúdo que você ouve. Se você ouve muitas coisas ruins, né? Se você vê, ouve, assiste, e aquilo que você põe diante dos seus olhos são as coisas fracas da terra, porque no mundo tem violência, tem corrupção, tem deturpação, tem sofrimentos. Então, se você se alimenta dessas coisas pessimistas, negativas, dessas más notícias, isso vai refletir profundamente dentro da sua vida. E por isso você está sem fé. O que nós temos que fazer então, pastor Hugo? Começar a mudar as coisas que você ouve. E você tem que começar a ouvir palavras de fé, como essa que Deus falou com o Gideão. O anjo de Deus apareceu para o Gideão, já chegou dizendo para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. A história toda de Gideão e do povo é Deus falando com eles, que eles vão ser vencedores. Apesar deles estarem assim numa situação muito baixa, estarem enfraquecidos, mas Deus cuidou. Se você começar a ouvir, a sua fé vai se levantar, porque a fé é pelo ouvir. Quando você ouve a boa notícia a respeito do que Jesus Cristo fez por ti, sobre o poder desse Deus para mudar a sua situação, você começa a sair de qualquer prisão. E é isso que nós vamos estar trabalhando aqui na Igreja da Graça. Essa quarta-feira vai ser muito especial, porque é um trabalho em favor da família. E nós teremos aqui 4 reuniões, 8 da manhã, meio-dia, às 15 e também às 19 horas, no culto da vitória. Mas eu estou chamando a sua atenção para o domingo da grande transformação. Domingo também são 4 reuniões, 7 da manhã, 9h30, às 15 e às 18 horas. E Deus quer mudar a sua história. Traga a família, vem receber vida da presença do nosso Deus. Vamos orar agora. Quem precisa de uma bênção, uma cura, estenda a sua mão e receba pela fé. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o imenso universo. Pai querido, eu tenho certeza que o Senhor falou conosco, Pai. Que o Senhor nos abriu os olhos do entendimento e nos fez ver, nos fez enxergar. E agora, Pai, onde quer que essa pessoa esteja, ela está recebendo. Toca em sua vida. Porque nós estamos clamando e orando ao grande médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e nos trouxe vida. Pai, saúde é um direito legal da cruz. Aonde essa pessoa enferma estiver, que o toque da saúde seja sobre a sua vida. Seja curado, seja liberto, seja sarado, em nome de Jesus. Receba pela fé, possua pela fé e tome posse da sua bênção. Em nome de Jesus. E amém. Olha, Deus falou com você. O nosso endereço é muito fácil, 14 de março, 1589, aqui no centrão de Belém, no bairro de Nazaré. Fica entre a Governador José Moché e a Avenida Nazaré, bem em frente ao Mercado Nazaré. Deus espera por ti, tá bom? A nossa pastora aqui, líder do Ministério Infantil, tem um recado para todos os papais, para os nossos cordeirinhos, nossos pequeninos, as nossas crianças que também precisam aprender muito sobre Jesus. Forte abraço e até amanhã. Somos alegres, nós fazemos parte da turminha da graça. Alô papai, alô mamãe, eu tenho um convite muito especial para você.
Aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, nós estamos promovendo o curso Fé, um curso completamente direcionado ao coração dos nossos pequenos. E você pode trazer o seu filho, a sua filha, para poder estar participando em todos os nossos horários. O nosso endereço aqui é Travessa 14 de Março, 1589, às 7 horas da manhã, 9h30, 3 da tarde, também às 18 horas. O curso Fé, com toda certeza, irá ajudar as nossas crianças a entender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e nós esperamos por você. Graça com Jesus.